esta experiência, este dia agora, tanto nós que estamos ao vivo, quanto você que está vendo essa gravação, esse dia nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar essa experiência. É por isso que o Senhor nos ensina, é por isso que o Senhor nos inspira, nos instrui, a gente olhar para o nosso dia e ver ele com gratidão, com ação de graça. O Senhor preparou esse dia, coisas aconteceram que fizeram em nós transformações, que nos fizeram perceber Deus de uma forma diferente, que nos protegeram, que nos guardaram, que nos livraram. O nosso Deus nos assiste todos os dias e a cada nova manhã. As misericórdias dele se renovaram sobre nós. As coisas que a gente, por nossas atitudes, por nosso pensamento, por nossa não ação, traria algo de ruim, algo que nos prejudicaria, algo que nos tiraria da presença de Deus, mas a misericórdia dele veio sobre nós. E também a graça dele, o favor imerecido, ainda que a gente não tenha feito, ainda que a gente não tenha cumprido tudo que a gente esperou, ainda que a gente não tenha cumprido todas as metas que a gente tinha para o dia de hoje. A graça do Senhor está aqui. A graça, o favor imerecido, que nos renova, que nos fortalece, que nos alegra, que nos enche. Então, aqui nós estávamos orando antes de começar a gravação, e você que está em casa, que está começando a ver agora, eu abençoo a tua família. Eu abençoo os sonhos de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que cada um de nós, juntos aqui, nesse tempo de hoje, 25 de agosto de 2025, ou 27 de agosto de 2025, ou você, em qualquer época que você for assistir, eu declaro que o centro da vontade de Deus é o lugar onde o Espírito Santo te conduz. Ali existe paz, justiça, alegria. Esse é o reino de Deus. E se você está passando por desafio, se você está passando por problema na tua família, problema nas suas finanças, problema interno, você com você mesmo, eu não sei. Mas eu quero declarar em nome de Jesus uma palavra de renovação. Ser agora erguido pelo Espírito Santo de Deus. Recebe força, recebe esperança, recebe discernimento espiritual, recebe fé agora. Há uma semente de vida plantada no nosso interior. E essa semente, regada pelo doce Espírito, vai produzir flores e frutos. Flores e frutos. Em cada área da nossa vida que ela floresça, cada área da nossa vida possa revelar a glória do Filho de Deus, que vem morar em nós, que é Emmanuel, que é Deus conosco, que é Deus dentro de nós, que é esta presença, essa companhia que não tem nada nessa terra que seja maior e que tenha o poder de tirar de nós. Quem nos separará do amor de Deus? Nem tristeza, nem dor, nem perseguição, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus, e não é por causa de nós, mas é porque ele fez um sacrifício suficiente. Suficiente. A obra de Cristo na cruz é suficiente para nos levar ao centro da vontade de Deus. A nossa única intervenção nisso, a nossa única ação em tudo isso é se render a Ele, é confiar nele, é conhecê-lo mais todos os dias. Então, eu declaro sobre a minha vida e a sua vida, que nesta noite, que neste dia, que nesse momento em que você está recebendo essa palavra, o teu coração, meu coração, que tem essa semente de vida de Deus, floresce, gera frutos, aumenta em intimidade, aumenta em sede pelo Senhor. E que cada uma dessas sementes vão produzir frutos em nós e através de nós, para cada pessoa que estiver ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo, boa noite, como é bom ter vocês aqui. É muito, muito, muito bom mesmo ter vocês aqui. E hoje a palavra é sobre a semente de Deus. Existe uma semente dentro de nós. E semente, quando a gente para pensar em semente, a gente talvez, eu pelo menos posso dizer por mim, eu não tive uma experiência de vida em nada que é muito próximo ao campo. Eu sou nascida em São Paulo, vivi minha vida inteira aqui, nessa selva de pedras. Então, as minhas experiências com qualquer coisa que esteja bem ligada à natureza foi muito pequeno. Embora eu sou apaixonada por isso. Um dos meus sonhos, para você saber, é ter minha fazenda. Eu e o Ricardo, a gente brinca que a gente está trabalhando bem focado. E quando a gente tiver com a nossa fazenda,
vai ser um dos maiores sonhos que a gente vai realizar. Eu penso nas minhas galinhazinhas correndo, cavalo, eu sonho com isso. Mas estou te contando isso porque é o sonho pessoal, né? Mas aproveitando para dizer que eu não tive essa experiência de ver uma semente crescer, de literalmente cuidar de coisas do campo, de ver o poder que você tem de colocar uma semente. E aí passa a tempestade, passa o sol, passa a chuva, passa qualquer coisa. E aquela pequena semente, ela multiplica de uma forma exponencial. Eu não tive essa experiência pessoal. Talvez você teve. E conhece, e a sua associação com essa metáfora vai ser talvez mais rica do que a minha. Mas o meu convite hoje é que a gente, se não teve essa experiência, a gente possa usar na nossa imaginação. Ou as pequenas experiências que a gente já teve. Numa viagem, quando você olhou aquele campo e você via ele cheio de trigo, ou cheio de cana, ou cheio de café, ou cheio de uva, eu não sei. Você imagina a grandeza? Aquela imensidão de coisa, de frutos, aquela imensidão incomparável, começou com uma pequena semente. Eu gosto de pensar que Deus usa isso para combater a lógica humana. Quando a gente olha para a nossa natureza humana, é natural que a gente sempre pense que coisas poderosas vêm de coisas poderosas. Grandes realizações vêm de grandes pessoas. E o nosso Deus sempre, ele usa o que é ilógico para o homem. É a contramão do nosso raciocínio humano. E isso quer nos ensinar princípios eternos, princípios do reino de Deus. Então, existe uma semente que habita em mim e em você. E o nosso texto base, que está lá em Gênesis 1, de 26 a 28, vai falar assim, ó, a gente nasceu para frutificar. Não é natural que a gente viva uma vida igual. Não é natural que a gente viva uma vida sem frutos. Não é plano de Deus que a gente precise ficar fazendo força para poder dar algum fruto. Não é natural. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que frutifica em tudo. Que frutifica em tudo, que multiplica em tudo. E é esse entendimento que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu quero te convidar a se conectar comigo aqui. E aí, fique à vontade para mandar mensagem, ou para abrir o microfone, ou se você não estiver vendo ao vivo, mas quiser compartilhar algo no teu coração, chama lá no Instagram, Cap, Likeness, Likeness, e vai ser uma honra poder ouvir você, ouvir seu testemunho, ou o que você gostaria de compartilhar. Mas olha só o poder desse texto, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move na terra. Olha o poder dessa palavra. Deus não nos fez para ser um ser frágil. Deus não nos fez para ser um ser ali subjugado pela natureza, pelos desafios. Não, o Senhor nos fez a imagem dele, que ele é, por essência, governador, general de guerra, vencedor invicto. E isso, quando a gente fala de governo, de fruto, de multiplicação, talvez a primeira reação, quase que involuntária, da nossa cabeça é pensar em grandes coisas pela ótica humana. Por exemplo, há um presidente, alguém que governa e que reflete essa grandeza do que Deus chamou, ou alguém que construiu uma empresa multimilionária, ou alguém que tem uma família extensa, grande, que é cheia de filhos, netos, bisnetos. E tudo isso, sem dúvida, são frutos. Sem dúvida, isso é poderoso. Mas nosso Deus, ele não faz uma associação pura, meramente lógica de coisas humanas. Quando Deus está falando aqui que nós somos a imagem e semelhança dele, é de que nada nessa terra
foi deixado, foi colocado superior a nós. Olha a profundidade disso. O Senhor nos colocou como governadores dessa terra e nos deu um comando muito específico. Escuta, filhão, vai lá e dá fruto. Vai lá e gera vida. E esse convite, ele é no nível humanidade, toda a humanidade, mas ele é num micronível que envolve a minha vida e a sua vida. O Senhor nos chamou para dentro do nosso nicho, do nosso núcleo, da nossa experiência, do que Ele planejou especificamente para nós, que é ali que a gente dê fruto. Esse fruto envolve muito mais do que só o que literalmente fazemos. Ele está falando de uma postura, de uma atitude, de um estilo de vida, de que não se acomoda numa vida comum. Uma vida comum é aquela onde você e eu lidamos com os mesmos problemas, com as mesmas reclamações, com os mesmos medos, com as mesmas limitações a vida inteira. Esta vida que não multiplica, essa vida que não gera fruto. E aí, o convite meu para nós aqui é, não olha para isso como uma palavra que vai questionar e que vem como para ser um peso, é justamente o inverso. É para a gente olhar e sempre conseguir fazer uma comparação entre o que Deus espera de mim e o que eu estou conseguindo viver. E aí a gente vai continuar porque vai fazer sentido tudo isso. Ordenança de frutificar. Frutificar é uma ordem de Deus. Olha que doideira essa parada. É uma ordem de Deus. Crescer. Então, exemplo, toda a natureza é natural, por isso quando eu falei que não era natural tal coisa acontecer, porque é natural que uma semente comece, literalmente uma sementinha, cai na terra, gera raízes, raízes viram tronco, tronco vira flores, folhas e flores e folhas geram frutos. Quando essa árvore, obviamente, ela é para frutificar. É uma sequência, é natural crescer. Então, o Senhor nos dá uma ordem, porque é assim que a gente manifesta quem Ele é. E como que num ser humano eu frutifico? Como é que é esse processo? Isso envolve tudo. Isso envolve os desafios que eu fui desenvolvendo a capacidade de vencer. Isso envolve o nível de intimidade que eu aprendi a construir com meu pai. Isso envolve um nível de sabedoria que eu, em Deus, por temer a Ele, fui construindo no meu interior. Isso envolve aquelas grandes dores que antes me feriam tanto e eu fui trabalhando. Eu fui fazendo com que novas raízes fossem criadas a ponto de alimentar uma semente de fé, a ponto de alimentar uma semente de esperança, que foi criando mais força, a ponto de que esta fé que cresceu em mim é capaz de gerar um fruto que alimenta a vida de alguém. Por isso que é uma ordem, é natural da vida. O nosso Senhor nos fez para crescer e multiplicar. Os mínimos detalhes. Existem coisas que você faz, que você aprendeu a desenvolver na linha do tempo, que o Senhor te conduziu a desenvolver na linha do tempo, que isso é um fruto, que talvez existem pessoas sedentas para comer esse fruto. Sedentas. A origem da frutificação é o DNA. É o DNA, não é uma coisa que foi simplesmente dito, assim, imagina que, sei lá, a pessoa não é um policial, ela não foi treinado como policial, não foi formado nem construído como policial, e aí, no meio de uma situação terrível, alguém chega lá e fala assim, cara, faz alguma coisa, vai lá e prende fulano, prende aquele bandido. A gente pode até tentar fazer, mas não tá, né? Não fui preparado para isso. Não é assim com Deus. Deus preparou a nossa essência para frutificar. Não é para ser um evento pontual. A ideia não é que seja uma coisa, um acidente. Não é que seja só em algumas áreas. Isso é uma convocação. Isso é uma manifestação de um DNA. E aí, a palavra vai falar sobre um homem que é pleno, que é feliz. E ela vai contar que tipo de homem é esse.
Quem é este ser humano bem-aventurado? O significado da raiz etimológica de bem-aventurado, quando a palavra vai falar sobre isso, é alguém pleno, feliz, preenchido. E a Bíblia vai dizer que existe uma característica específica e a frutificação está nisso. Alguém que não frutifica não dá conta de ficar feliz, porque é antinatural. Se você e eu pararmos por algum instante e a gente olhar para a nossa vida, e a gente olhar em áreas da nossa vida que a gente está exausto, no fundo, a gente vai perceber que a exaustão não é por trabalhar duro, não é por passar muito tempo na mesma coisa, é quando a gente olha para alguma área e a gente não vê fruto, porque é antinatural. Imagina você estar lá, tentando a mesma coisa, sei lá, vamos supor que você está investindo muitos anos da sua vida em conseguir aprender uma disciplina, uma profissão específica. E aí você vai, estuda, faz curso, tenta ir para a empresa tal, faz estágio, e aí estuda de novo, e passa horas. Eu vou tentar tangibilizar isso um pouquinho mais com um exemplo de cursinho. Alguém que quer passar em medicina numa faculdade pública. E eu tive amigos que viveram essa experiência. E a pessoa vai lá, estuda, rala, não vira nem para o lado, não vai para a rua, não faz nada, estuda, passa assim horas, vai para a prova, não consegue. Aí faz esse ciclo de novo. E meses, e anos, e em alguns casos eu já vi décadas. Até que chega o ponto que a pessoa desiste. Porque o fruto de conseguir alcançar o passar naquela prova, naquela faculdade federal, ela não conseguiu. O que desgastou, principalmente, não foi o fato de não conseguir, de ter que estudar muito, de trabalhar pesado, de passar noites em claro. O que mais é destruidor no ser humano é quando ele vê que ele não consegue gerar um fruto. E aí, por isso que bem-aventurado, feliz, o Senhor vai nos dar uma instrução sobre isso. Olha só. Bem-aventurado e feliz é o homem, está lá em Salmos 1, de 1 a 3. É o homem que ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. E assim, será como uma árvore plantada, junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha a grandeza desse texto. O final desse versículo é justamente o que nós estamos falando. Alguém que frutifica na estação certa. As folhas não caem. Ele está sentado junto ao ambiente que proporciona o fruto. Fonte de água. A árvore precisa da água para que ela se alimente, para que ela se hidrate, para que ela cresça. E aí está dizendo que ele vai gerar fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Está aqui a foto do bem-aventurado. Só que a construção desse versículo inteiro está dizendo para mim e para você que existe uma trilha para o fruto. Eu não sei você, mas eu, muitas vezes na minha vida, e hoje eu consigo olhar em perspectiva, porque na época eu não tinha essa consciência. Muitas vezes eu estava triste, eu estava ferida, eu estava decepcionada, eu estava frustrada, eu estava com medo por algum fruto que eu não tinha visto manifestar na minha vida. E aí são vários. Já fruto na vida financeira, fruto na vida emocional, fruto em resolver questões internas, fruto no meu relacionamento com Deus. E aí eu não via o fruto e aquilo me frustrava profundamente. Tipo assim, eu não acredito, como é que isso não aconteceu ainda? Até que o Senhor foi me ajudando a amadurecer e a perceber a primeira parte do versículo. Especificamente, área a área da vida. Há uma trilha. O que gera fruto é o que não anda no conselho dos ímpios. E aí, de repente, a gente pode ler isso e falar assim, não, mas imagina, eu não fico ouvindo nenhum
nenhum ímpio falar nada para minha vida. Eu sou alguém que tem meu Senhor, e eu tenho certeza que você é essa pessoa, porque eu também era. Agora, quando a palavra está falando de conselho dos ímpios, ela não está falando simplesmente de sentar literalmente para alguém e conversar com essa pessoa que deliberadamente é contrária à palavra e eu estar de maneira intencional pedindo um conselho para ela. Não é sobre isso simplesmente que a palavra está falando. Aqui está falando sobre um modelo mental, sobre o sistema desse mundo, sobre a gente se acostumar, sobre a gente aceitar determinadas coisas, determinados conselhos, determinadas instruções para a nossa vida, que nada tem a ver com a verdade da palavra. Quantas vezes você e eu nos acostumamos a ter um perfil do, eu sou alguém sem pavio mesmo. Quantas vezes a gente aceitou o natural, a vida corrida? Quantas vezes você e eu aceitamos o natural? Puxa vida, hoje não deu tempo de eu realmente conhecer a palavra, não. Mas é que a Bíblia é meio confusa mesmo, é meio complexa. Quantas vezes? Conselho dos ímpios, conselho desta era, conselho que é pensamento deste mundo, contrário à palavra. Influencia a nossa casa, influencia como você e eu lidamos com as finanças. Cara, mas acho que vai faltar. Eu sei que Deus me deu um comando para que eu pudesse abençoar a vida de uma pessoa, mas, cara, vai faltar. Eu ouvi o Senhor falar comigo, mas o meu medo fez com que eu não agisse. É o conselho dos ímpios. É o conselho desta era. Aí ele continua, é literalmente uma trilha. Aquele que anda nos conselhos. Aí ele vem para o próximo passo, que não anda no conselho. Então, imagina que ele vai falar de forma inversa. Eu quero, por enquanto, me permitir, junto com você, fazer uma leitura daquele que faz isso, tá? Então, anda no conselho dos ímpios, sutilmente, que está nas redes sociais, que está na televisão, que está no jornal, o que a minha colega do trabalho falou, o que o meu cônjuge falou, o que meu filho falou da escola, sutilmente, todas essas vozes. Primeiro passo. O segundo passo da não frutificação é se detém no caminho dos pecadores. Passa por ele, se detém, fica, observa, acredita, dá valor para aquilo. De alguma maneira, olha para aquilo. Nos relacionamentos, na maneira de pensar, em como lida com a própria vida, em como toma decisão. Se detém. Nossa, mas olha fulano. Como é que pode prosperar tanto e não conhece a Deus? Estou andando naquilo. Aí vem o próximo passo. Se assenta na roda dos escarnecedores. Fico. Quando vejo, tenho atitudes que elas não revelam a glória de Deus. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E aí, perdeu o prazer na lei do Senhor. Deixou de meditar nessa lei de dia e de noite. E aí, como consequência, não está sentado junto aonde dá água. Como vai dar fruto na estação própria? Como que as folhas não vão cair? E como que o que fizer vai prosperar? Esse versículo conta para mim e para você uma trilha para ser bem-aventurado ou uma trilha que mostra porque algumas áreas da nossa vida ainda estão murchas. E aí, recapitulando o que eu te falei, muitas áreas da minha vida, em várias vezes, ela estava murcha e eu estava focada no fruto. E eu não entendia porque o fruto não tinha acontecido. Mas eu não me dava conta que, de maneira sutil, querendo ou não, alguma incredulidade entrava no meu coração. Porque eu ouvia o conselho dos ímpios. Vou dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo várias vezes, mas ele é um dos que são mais gritantes na minha experiência pessoal. Eu sonhava em construir uma família. Sonhava. Assim, era o meu grande sonho, construir uma família no altar. Mas passaram muitos anos. E eu não conseguia construir essa família, encontrar alguém para construir uma família comigo. Passaram muitos anos. Eu me casei aos 38. E quem conversasse comigo e perguntasse, e aí, Camis, tá esperando o teu prometido do Senhor? Eu falava de boca, sem dúvida.
estou orando. Mas a verdade, no meu íntimo, é que eu já tinha perdido a minha fé fazia tempo. Eu sabia que Deus era todo poderoso para fazer, mas alguma coisa lá no fundo do meu coração, quando me fazia olhar experiência de familiares, quando me fazia olhar a maioria dos meus amigos, quando me fazia olhar pessoas de minha confiança que tinham famílias destruídas ou que não tinham conseguido construir famílias, isso, de alguma forma, fez algo no meu interior. Conselho dos ímpios. E aí, eu me detinha ali. Eu já não orava mais por essa área, eu já não buscava com afinco sobre esta área importante. E aí, como consequência, eu sentava na roda dos escarnecedores, porque no íntimo do meu coração eu tinha perdido a fé e eu tinha abrigado tristeza. Eu me assentei naquele lugar. De boca, de forma consciente, eu nunca neguei a fé nessa área. Mas se eu pudesse fazer um esquadrinhar do meu coração, ali, no profundo, a ausência de fruto naquela área tinha me feito morrer a fé. Ali eu tinha seguido este caminho. Inconscientemente, eu olhava as experiências dos outros, eu não via nada acontecer, eu acreditava que na minha vida também não aconteceria. Eu fui me detendo naquele caminho, até que chegou ao ponto que eu já não orava mais sobre essa área. E falava que, não, eu entreguei para Deus. Não, isso não é uma verdade. Porque eu já não estava mais assentado ao ribeiro de água nessa área. Não tinha mais a palavra nutrindo a minha fé para acreditar que o Senhor me daria uma família. Não tinha mais água para nutrir como é que eu poderia frutificar. Eu estou dando a minha experiência para você. Qual é a tua área que está seca, sem fruto? Porque você já não está mais sentado junto a ribeiros de águas. Como poderia dar fruto na estação apropriada? Eu louvo a Deus, porque a minha mãe não cansou de interceder por mim. Eu louvo a Deus, porque ela me apresentou a família Casa Real. Eu louvo a Deus, porque o apóstolo Paulo Tércio era uma referência de família para mim. Eu louvo a Deus, porque essas pessoas, elas foram aqueles que continuavam semeando outras sementes, tentando encontrar no meu coração algum espacinho de terra que pudesse voltar e corrigir esse ciclo. Porque, em essência, eu fui criada à imagem e semelhança do Deus Altíssimo e há uma ordenança dele de multiplica, frutifica. E eu louvo a Deus, porque havia ainda um cantinho de fé nesta área específica, dessa terra do meu coração, que o Senhor pôde encontrar. E aí eu aprendi a viver esse versículo da maneira com que ele está aqui. Feliz é a pessoa que não ouve o conselho dos ímpios. Não importa, não importa se ao meu redor não tem ninguém vivendo aquele milagre. Se a palavra diz, eu vou viver. Eu não me detenho no caminho desses que não creem. E eu não me assento, eu não me prostro, eu não desisto neste caminho daqueles que escarnecem, que abdigam da fé, se abstêm da fé. Não. Eu antes, aprendi a ter o meu prazer no Senhor, a verdade dele, ouvir de novo, uma vez, duas vezes, me alimentar, ouvir pessoas que eram instrumentos de Deus para ser esse rio de água. E aí, naturalmente, chegou o momento, a estação apropriada, e veio o fruto, e veio as flores, e prosperou. Eu estou te contando essa experiência, porque talvez como eu, muitas vezes, você se frustrou porque você olhou e não viu o fruto. Mas o Senhor está nos convidando para entender que o fruto é natural. Mas existe um caminho que você e eu, talvez de maneira inconsciente, podemos estar andando, o que nos leva para o inverso de uma vida de frutificação. E é daí que vem a tristeza, a frustração, o não experimentar a grandeza da glória de Deus, da bondade de Deus. Vamos continuando, eu não vou me delongar. A crise desperta a fé.
Eu precisei chegar a alguns aspectos finais de tristeza para que eu desistisse, literalmente, do caminho que eu tinha seguido. E aí, como uma fagulha, no meio de uma pequena florestinha que ainda existia lá, começou a gerar fé. A semente da fé precisa ser regada. Por quê? E como isso acontece? As crises são poderosas para isso. Porque as crises fazem a gente, no mínimo, ter que... Não é possível. O que está acontecendo? Eu preciso. Eu costumo dizer que é o basta. O basta. Chegar no não aguento mais. É isso, né, Fê? Basta. A crise faz a gente... Chega. É um despertar. Ela nos ajuda a ver, a enxergar coisas. Eu precisei chegar naquela crise para enxergar que eu, para todos os efeitos, ainda que eu verbalizasse que eu tinha fé, no fundo, o meu coração estava crendo no conselho dos ímpios, no que eu via de tanta falência familiar à minha volta. A crise revela isso. Agora, como é que a fé é gerada? Se a crise ela é um alimento, ela desperta a fé e ela também revela coisas que estão dentro de nós e que a gente ainda não está enxergando. Como é que a fé ela é alimentada, ela é gerada? Não há outro caminho. A fé é gerada em nós não é gerada em nós por esforço humano, mas é pela exposição à palavra. Todas as vezes que a gente se reúne aqui, todas as vezes que a gente lê a palavra, todas as vezes que a gente para por um instante e coloca a nossa atenção e intenção no Senhor. Esses micro momentos. Quanto mais vezes eu fizer esses micro momentos, quanto mais e mais e mais e mais vezes, esta semente da palavra, ela não volta vazia, é poderosa. Sabia que, ainda contando do meu testemunho, eu tive um dia específico, muito particular, que ele foi o divisor de águas. Eu tinha ficado doente, literalmente, eu não tinha condições de me internar, então a médica acabou passando uma série de procedimentos para fazer em casa. E aí, naquele dia, eu assisti uma pregação do Juscelio, o pastor Juscelio Souza, da Casa Real. Já falei algumas vezes dele aqui. E aquele dia, assim, ó, eu estava numa situação de crise tão triste, mas naquele momento eu tive que parar. Eu não dava conta de trabalhar, porque se eu fizesse qualquer reunião, eu passava mal. Foi terrível. Então, eu simplesmente, naquele momento, eu tive que parar. E o que eu fiquei assistindo, por pelo menos, sei lá, 3 dias seguidos, foram palavra e palavra e palavra e palavra e palavra sobre a visão de Deus para a família. Eu nunca estive tão perto. Glória a Deus. E isso é maravilhoso. Fê, não existe nada. Deixa eu ver. Minha conversão foi na adolescência, mas posso dizer que hoje eu tenho conhecido a Cristo de forma mais profunda, com um real relacionamento com Ele, e louvo a Deus pelos dias difíceis. É isso. Nos levam, nos empurram para Deus. Porque naquela hora, tudo que é essa casca do nosso ego, aquela força que a Camila tinha, a força da Fernanda, a força da sua, a força da Maria, a força da Rosana, a força do Ricardo, do Pedro, do João, do Mário, cai. E é por isso que a palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, naqueles 3 dias, eu ouvi aquela família falando de todas as dificuldades que eles tinham enfrentado, até serem hoje um grande exemplo do que como é maravilhoso uma família cheia da presença de Deus. Aquilo fez a minha fé voltar à vida. Gerou a água que precisava para começar a voltar de novo, a ter uma raiz. Então, eu preciso da palavra todo dia. Mando sim. Eu vou mandar, inclusive, o link, assim, ó, eu recomendo, tá? Vou me permitir abrir um parênteses aqui. É um investimento, acho que na casa de, sei lá, R$ 40 por mês. E você tem acesso à plataforma Casa Real. É demais, assim, ó, fala sobre tudo que você imaginar. Relacionado à família, relacionado à mulher sábia, a visão do homem, como um homem de Deus ele age. Vai falar de finanças, vai falar de saúde, vai falar de criação de filhos, vai falar de filhos na adolescência. Olha assim, ó, é um presente, é um presente. Então, eu recomendo. Vou mandar isso, inclusive, vou mandar essa pregação específica que eu comentei e vou mandar o link lá no grupo. Recomendo demais, assim, demais. Então, eu preciso me expor à palavra. Como é que eu posso
ter fé, se eu não exponho a palavra, ela não vai vir por osmose, ela não vai vir por uma força de vontade. A fé, ela só é nutrida pela palavra. Porque é quando eu conheço mais a Deus. Então, eu preciso. E aí, uma analogia com combustível, e aqui um parênteses muito importante para mim e para você. Se a gente, assim, ó, imagina só, eu não sei se você já empurrou carro, eu já empurrei carro, já passei essa vergonha de ter acreditado que dava tempo até o próximo posto e não teve. Então, assim, eu já empurrei um carro de salto no meio da rua, fazem muitos anos, tá? De verdade, graças a Deus. Mas eu já passei por isso. Agora, imagina a cena ridícula, porque é ridículo, 1,5 m, né, de potência, de salto, no meio da rua, empurrando um carro. Você deu conta de empurrar? Graças a Deus, minha irmã estava comigo e tinha ali uma certa ladeirinha que me ajudou. E fui, até que depois veio outros bênçãos de Deus para me ajudar. Mas é uma cena ridícula, pura falta de planejamento, pura falta de colocar tempo para as coisas. Porque se eu ia ter que botar gasolina, por que eu não botei antes? Mas antes eu não tinha nem noção. Era aquela pessoa, não, eu vou ganhar. Sabe aquela pessoa que passava no farol amarelo para ganhar alguns minutos? Eu era essa pessoa ridícula. Eu era assim. Deus me livrou de mim. Então, fazendo analogia com combustível, se eu esperar acabar a gasolina do carro para poder abastecer, eu estou perdida. Eu, além de viver o ridículo, eu estou em risco. Se for à noite, posso estar vulnerável num lugar perigoso. Eu posso passar, eu tenho um risco físico de tentar fazer uma força que eu não tenho estrutura corporal para aquilo. Eu perdi por não entender os tempos, trazendo isso para a nossa vida. Nos momentos de bonança, nos momentos de paz, de tranquilidade, a gente tem uma tendência a depor as armas, a orar menos, a buscar menos a Deus. E aí, devagarzinho, as coisas vão, porque o nosso dia a dia vai drenando a nossa fé, uma briga, uma preocupação, uma correria, uma ansiedade, uma questão de saúde, uma palavra que falaram pra gente, uma ofensa. Essas coisas, elas estão escorrendo o nosso combustível de fé. E aí, de repente, vem uma crise que nos quebra no meio. Quando a gente olha, a gente não tem combustível para aquela crise. Qual que foi o problema? Foi a crise? Não, foi a minha e a sua falta de gestão da unção de Deus, da fé de Deus na nossa vida. Pare para olhar situações onde você foi pego de surpresa. Nos últimos 3 anos da minha vida, o Senhor vinha me mostrando situações assim, em níveis pequenos, mas foi maravilhoso porque eu comecei a perceber essa relação. Por quê? Existe uma fase da nossa vida espiritual que você está ali buscando para resolver, para conseguir firmar, né? Para conseguir manter o básico. Quando você quer, a palavra vai dizendo que é de fé em fé, você vai amadurecendo, então você não está mais ali lutando para o básico. Você já ama Jesus, você já serve a Deus, você já está fiel, você já sabe que não tem outra coisa para você olhar para trás. Mas não existe estabilidade, nada na vida, menos ainda na nossa vida espiritual. É de fé em fé, é de glória em glória. Então, só que aí o que o Senhor foi me mostrando, que normalmente quando você chega nessa questão, a vida tende a ter um equilíbrio. As coisas tendem a se equilibrar. Você tem frutos, começa a ter uma vida mais equilibrada na família, nas finanças, no trabalho, no tempo com Deus. E aí tende a ficar algo bom, tende a ficar algo fluido. E aí é um grande risco. Porque talvez você e eu vamos ter menos ímpeto para buscar. E é nessa hora que, de maneira sorrateira, sutil, pouco a pouco, as circunstâncias da vida vão tirando a fé, a instrução, a sabedoria, a revelação. E quando a gente menos espera, uma crise vem. E aí a gente se assusta. E a gente vai correr atrás do prejuízo. E aí, talvez, vivemos em ciclos de tenta correr atrás do prejuízo, Caio. Correr atrás do prejuízo, melhora, perde aquela busca intensa, fica um tempo neutralizado, vem uma crise, aí volta de novo. O Senhor não nos chamou para isso. Tanque de gasolina precisa estar sempre cheio, porque é em paz. Se tiver com trânsito ou não, você não precisa preocupar se você vai estar com o seu ar-condicionado ligado, vai poder cair na reserva. Sabedoria, responsabilidade é garantir eu preciso viver experiências diárias.
E eu falando isso hoje, eu quero falar sentada na cadeira daquela Camila lá atrás, que não sabia fazer isso. Para uma Camila que tem aprendido com Deus cada dia, como é maravilhoso isso. Chegou o momento que quando Deus me mostrou que eu não era essa pessoa, que eu estava vivendo esses ciclos porque Ele estava permitindo para tentar me fazer acordar. Eu cheguei no momento que eu falei, Senhor, eu entendi, mas eu não sei. Quando eu menos percebo, a minha atenção se desviou. Me ajuda. Me ajuda a manter fé, mesmo em toda circunstância, seja quando está tudo um baita desafio ou quando está tudo maravilhoso. Me ensina a ser essa pessoa que clama com profundidade, porque o sacerdote tem que todas as manhãs tira a cinza e bota fogo de novo. Por que o Senhor nos dá isso? Não é à toa. Ele fala de todos os dias, o sacerdote, todos os dias. Porque todo dia tem cinza, gente. A vida nessa terra é desafiadora. Todo dia tem uma cinza. A diferença é que quando a cinza é pequenininha, a gente ainda não vê. Só que se nós não tirarmos todos os dias, quando a gente menos esperar, só tem cinza. E se eu precisar acender o fogo, não dá mais, porque cinza não pega fogo. Precisa de lenha. Estamos indo para o final. Potencial da semente. Toda semente carrega uma floresta dentro dela. E isso é tão poderoso. Às vezes você e eu podemos olhar que tem alguma coisa só pequenininha aqui no nosso coração. O Senhor está nos desafiando para poder entender que é assim que é o jogo dele. Ele vai pegar um pedacinho de fé, mas que se você e eu não ouvirmos o conselho dos ímpios, não nos deter no caminho daquele que pecar é errar o alvo, aquele que não está fazendo o que a vontade do Senhor plena pede, e isso pode ser crente, pode ser aquela pessoa que teme a Deus, mas em algumas áreas, em algumas decisões, ela está equivocada, seja isso, e menos ainda, se a gente não se senta na roda daqueles que escarnecem, que deixaram de crer, mas antes tem o nosso prazer na lei do Senhor, come a palavra, vive na palavra, a gente vai efetivamente ver essa sementinha linda, poderosa, que tem uma floresta dentro dela, começar a criar raízes junto a essas fontes de água do nosso Deus. É impossível não frutificar. É impossível não frutificar. Há um potencial, há uma floresta. Abraão foi chamado para sair. Pela fé, ele obedeceu. Fé não é só crer. Fé é obedecer. O que Deus mais vai pedir para mim e para você é obediência. Sacrifício eu não quero, eu quero obediência. Obediência por quê? Porque obediência é confiança. Obediência é confiança. Pega alguém que você, o começo do relacionamento e agora. Eu não sei quanto tempo você é casado, por exemplo. Mas pega o nível de confiança que você tinha no seu cônjuge no comecinho e o nível de confiança que você tem no seu cônjuge agora. Se essa relação é uma relação que está saudável, que vocês estão crescendo em intimidade, em companheirismo, como o casamento nasceu para ser, é incomparável, tipo, é incomparável a confiança que você tinha no começo e a confiança que você tem agora. Porque foi criando uma intimidade. É isso que Deus quer de nós. Só que na nossa relação com Deus, ela precisa de obediência. Por quê? Porque o que Deus vai pedir pra gente é ilógico. É contra a cultura, é contra-intuitivo, é contra a mão desse mundo. Não fecha a conta. Então, se eu precisar entender, eu nunca vou agradar a Deus. Por isso que a palavra vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso que fé não é só crer, fé é obedecer. Porque eu posso dizer assim, eu creio, estou motivado, beleza, mas assim, ó, eu tenho que ir lá fazer algo. Então, Abraão é um exemplo disso. A obediência é a chave. A obediência é a chave. Moisés teve que subir no monte. Ele teve que descer e falar com o faraó. O faraó treta, assim, não. E ele volta lá, falar com ele. Quantas vezes aquele homem teve que obedecer? A obediência abre portas à provisão de Deus. Por quê? Ela vai permitir com que eu regue a semente com a palavra. Vai fazer com que eu viva o Salmo 1. E existem níveis de fé, por isso que eu preciso alimentar ela. E sim, uma coisa que recentemente eu aprendi, foi tão maravilhoso, inclusive foi com o Juscelio Souza também, o pastor Juscelio. Ele estava comentando assim, muitas vezes a gente chegou num patamar, a gente está vivendo uma guerra, alguma coisa, né, uma área de desenvolvimento que a gente quer, de crescer, de amadurecer, e aí a gente vai, conseguiu, e de repente, quando a gente acha que, puxa, que eu cresci naquilo, de repente a gente cai de novo.
Qual que é a nossa tendência? Falar, eu não dou certo nessa vida mesmo, eu não consigo, eu não aprendo. Eu já vivi isso, eu acredito que você também. Mas o que ele estava ensinando é que isso não é uma verdade. Não significa que porque naquela área que eu estava desenvolvendo, em algum momento eu falhei de novo, vamos supor que você está desenvolvendo fé. Você está trabalhando essa área da sua vida, especificamente, para crescer em fé. E aí você vê que você está crescendo em fé, começou a crer uma coisa que você não conseguia, começou a obedecer um pouco mais a Deus, obedecer mais a Deus, e aí vem uma outra circunstância e você não deu conta, você não acreditou, você não conseguiu obedecer, e aí você se frustra. Eu me frustro. Não necessariamente a gente caiu por completo. E a palavra nem caiu por completo. Não necessariamente a gente perdeu o que ganhou. Não, isso faz parte. Uma criança, antes de andar, ela engatinha. Depois que ela vai começar a andar, ela cai trocentas vezes. O processo da queda, ele é parte inerente ao aprender a andar. Isso é científico. Porque ele vai aprendendo a saber o seu espaço, o que é o equilíbrio. O equilíbrio, ele é fruto do desequilíbrio. Quando a gente anda, uma perna, a gente não existe equilíbrio pleno, senão você não anda, você está parado. O que é andar? Eu me desequilibro. Por isso que eu vou ter um balanço. Eu coloco uma perna que está na frente mais sustentada, a outra não, está desequilibrada. Mas isso é o caminhar. Então, o Senhor está mostrando para a gente que assim, são níveis. E então, puxa, cair naquilo vai me fazer olhar para esta área. Se eu estiver em Deus, se eu estiver com o meu prazer na lei do Senhor, sabendo que Ele é meu Pai, não um juiz, e não um acusador, se eu sei que Ele é meu Pai, eu chego para Ele e falo, Senhor, eu não dei conta aqui ainda. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Me fortalece. E aí ele está usando o exemplo de Davi. Foi maravilhoso. Davi teve níveis de conquista do gigante. Nós temos níveis de conquista do gigante. Nós temos níveis de fé. Então, exemplo, Golias. Primeira coisa, com a pedrinha, pá, na testa, ele caiu. Ele não tinha morrido ainda. Depois que ele caiu, aí Davi foi lá e cortou a cabeça. Aí ele morreu. Mas teve uma outra situação, quando ele estava fugindo de Davi, fugindo de Esaú. Ele não tinha arma. E aí ele passou e perguntou assim, tem alguma arma aqui? Aí falaram, não tem nenhuma arma a não ser a arma do gigante. Ele falou assim, não tem melhor arma do que essa? Naquela hora ele capturou a arma que era do gigante que ele havia matado. Vai chegar um momento. Que momento que a gente vai ter efetivamente ganhado autoridade sobre uma área? Quando a gente aprendeu a desarmar o nosso inimigo. Mas tão importante quanto desarmar o inimigo foi o primeiro passo, que é quando o gigante só tombou. O Senhor está nos ensinando que é um crescimento gradual. E quando eu entendo isso, a vida fica mais leve e mais madura. A vida fica mais clara do que essa relação com Deus. Deus não vai olhar para mim e falar assim, poxa vida, Camila, francamente, né? Eu não vou nem falar mais sobre isso, cara. Já te falei tantas vezes. Não é sobre isso. Esse não é o nosso Deus. Ele vai, mas também não vai falar assim, filhinho, poxa vida, né? Você não consegue. Não. Nosso Deus vai falar assim, levanta, porque em mim você consegue vencer esse mal. Me obedece. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém naqueles que estão errando o alvo. Não se senta abandonando a tua fé. Antes, começa a ter prazer na minha lei. Medita nela de dia e de noite, filha. Você vai perceber que naturalmente assim, você começa a frutificar e o que você faz prospera. Essa é a voz do nosso Pai. Ele vai sempre nos desenvolver. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar esse meu processo de crescimento em Deus de uma forma que ela tem menos ego, que ela tem menos orgulho, que ela tem menos medo, que eu começo a ver que eu tenho um Pai que fica feliz de me ver engatinhando quando eu sei que o processo de engatinhar intencionalmente é um desenvolvimento. E eu não vou parar de engatinhar. Cair uma vez, duas, 10, 20, me levanto. E de repente eu me vejo começando a dar os primeiros passos, começando a aprender a me equilibrar, até que eu me torno um varão perfeito. Por isso que a expectativa de Deus é nos levar até essa estatura. A estatura do varão perfeito, o que é o perfeito, né, na palavra? Já falamos sobre isso. Perfeito é o que não tem furo, ele é completo, ele é inteiriço. Não tem buraco vazando coisa. Ele está cheio. Até chegar nessa estatura, que as coisas terão outra relação conosco. Que os nossos problemas vão ter uma relação distinta. A gente vai conseguir ter olhado para eles e ver, caramba, como isso me formou em Deus? Aumentar a fé. É gradual, é na caminhada. É no início. O Senhor
já se revela a Abraão, mas ele continua se revelando pedacinho por pedacinho. Ó, vai para a terra que eu te mostrarei. Em obediência, atrás de obediência, essa fé cresce. É na jornada. E Jesus é um caminho seguro. Não, se não tiver ninguém à minha volta, à sua volta, que manifesta aquilo que a gente crê, olha para Jesus. Você está sendo alguém super gentil, generoso, amoroso, e você está num lugar que você só toma paulada. Fica tranquilo. Não tem nada que você e eu possa fazer que é tão, 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 tão poderoso e grandioso e abnegado quanto o que Jesus fez. O nosso exemplo é perfeito. É tão maravilhoso. Quando eu penso assim que eu estava fazendo uma coisa para alguém e, cara, aquela pessoa não valorizou, aí eu faço assim, eu olho e falo, meu amigo, nada se compara ao que ele fez. E a palavra diz que Deus não deve nada a ninguém e que ele vê todas as coisas. Então isso é tão delicioso. Nossa vida começa a ter uma relação diferente. Então Jesus é esse caminho seguro. Eu posso exercer fé para amar o meu irmão. Eu posso exercer fé para perdoar. Eu posso exercer fé para ir tendo essas conversas com Deus. Perdão, um ponto importante, tá? Olha, eu já vivi muitas experiências relacionadas a perdão, várias mesmo, de pessoas que são aquele perdão recorrente, que é do núcleo próximo, né? Perdão em relação à liderança e perdão a pessoas que fizeram machucados muito profundos. Ou por algo que naquele momento eu me sentia muito vulnerável e aquilo foi uma marca. Passei por tipos distintos de perdão. E conhecendo a palavra de desde sempre, eu sempre soube que perdão não é uma opção, ela é um comando. Se eu vou diante do meu Deus para me perdoar e eu não perdoo, eu não tenho acesso a esse perdão. Então, eu já sabia isso cognitivamente, porém, quando a gente vai vivendo, é que a gente aprende na prática, na fé, e aquilo se torna uma revelação, uma transformação interior. Beleza. Então, eu passei por níveis de perdão por muitas pessoas. Só que eu também passei por situações onde eu levei muito tempo para conseguir perdoar. Muito tempo. E, ó, crente de 200 anos, tá? Não tô falando de coisa há mil anos. Não, tô falando de coisa que eu ainda hoje trabalho com Deus. Existem, existem ali pelo menos duas situações específicas que foram tão marcantes comigo, tão profundas comigo, que eu ainda hoje, sempre que eu sinto uma casquinha, eu levo isso pro Senhor. Eu tô falando isso por quê? Perdão, eu nem sei porque eu falei, mas eu entendo que eu tenho que falar isso. Jesus é um caminho seguro. Quando eu olho para aquela situação que ainda, mesmo hoje, adulta, 40 anos, temente ao Senhor, aprendi a perdoar, perdoei coisas bizarras, mas tem uma casquinha ali, ó. Tem coisas que ainda ferem. Aprendi a sentar e ter essas conversas de adulto com o Senhor. Pai, tem isso, isso e isso. Eu, tipo, não consigo fazer, não faz sentido aqui para mim. Me ajuda aqui dentro isso a resolver. Aí, esta mesma situação, eu tô querendo te contar, o que eu tô querendo contextualizar, que eu já tive esse nível de conversa com Deus várias vezes, e eu vivi pequenas melhoras dentro dessa área, ao longo dos anos, porque é uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. E aí eu vejo que há temporadas, há estações, que Deus quer de novo tratar aquele tema comigo, e eu percebo que Ele limpa de novo mais o meu coração. E aí é maravilhoso, porque eu tenho visto que praticamente tem se esvaído. Jesus é um caminho seguro. Ele não vai se importar de falar sobre a mesma questão até que a gente esteja por completo livre dela. Porque o objetivo do Senhor de nos manter nessa terra é em desenvolver a nossa salvação. É desenvolver o caráter dele em nós. É gradual. E Jesus, ele é seguro porque ele é esse guia. Eu posso sentar e fazer essas conversas com ele. Ele é lâmpada. Ele ilumina o caminho. E aí, isso é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não é um sentimento. É um estilo de vida. Cada manhã, analisando as coisas que estão acontecendo dentro do nosso coração. Analisando as coisas que a gente ainda não frutifica. E sendo honesto, encarando e falando assim, tá errado. Eu nasci para frutificar um comando, meu Deus. Um DNA. Então, se eu não estou dando fruto naquilo, eu preciso olhar os passos antes. Eu preciso olhar em caminho de quem que eu estou andando.
Qual conselho que mesmo que inconscientemente eu estou ouvindo, certamente não é a palavra. E aí eu não posso aceitar não frutificar. Estilo de vida. Entendendo que a nossa vida tem estações. E cada área tem a sua devida semente. Árvore junto ao ribeiro. Mesmo árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, elas têm estações que elas não frutificam. Tem discernimento importante aqui. Talvez tenha área que não está frutificando porque ainda não é tempo. Se eu permaneço com o meu prazer na lei do Senhor, eu vou entender. Eu vou entender se aquela estação era para estar frutificando ou não. Fica nítido. Eu estou passando por alguns desafios agora que eu sei que a ausência desse fruto é parte do que Deus está fazendo na minha vida. Antes que eu aprendesse isso, eu não conseguia entender. Eu não conseguia. O Senhor quer nos fazer ter clareza. Clareza. Continue se alimentando. Continue tendo prazer na lei do Senhor. E lembrando que eu preciso desse alimento constante para que o meu tanque sempre seja encontrado com combustível. Porque numa hora de uma crise, numa hora que eu preciso de uma aceleração, numa hora que eu preciso ligar o meu ar-condicionado no talo, na hora que eu preciso colocar mais gente no carro que ele fica pesado, que vai usar mais combustível, não tem risco de faltar. Não tem risco de faltar. Estilo de vida. A fé muda o nosso destino. Porque quanto mais eu obedeço ao Senhor, mais no centro da vontade dele eu vou. E mais prazer, justiça e alegria eu vivo. A nossa parte é a obediência. Isso é o que eu queria trazer para nós. É isso que eu queria compartilhar hoje conosco. Eu não sei como que o seu coração recebe essa palavra, mas eu desejo que o Senhor tenha te trazido revelação, clareza. Louva a Deus, amém. Amém, glória a Deus, é isso. Que Ele possa trazer clareza, lâmpada para a nossa caminhada, para discernir frutos que nós já éramos para estar dando, e não estamos porque não estamos no caminho exato. E outras áreas, que se o fruto ainda não veio, é porque ainda não era estação própria. Mas o que eu preciso garantir é que eu vou deixando o meu tanque da fé, todos os dias alimentado, que eu vou sentar junto a ribeiro de água, para que ele me alimente de fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por nós. Antes disso, eu quero saber se alguém quer compartilhar algo ou quer fazer algum pedido de oração. Senão, eu vou nos abençoar com essa palavra e aí a gente vai encerrar. Eu agradeço por vocês terem começado um pouquinho mais tarde comigo e estendido aí esses minutinhos também. Amém? Se quiserem, pode me parar a qualquer momento, abrindo o microfone ou mandando mensagem aqui, bom? Senão, eu já vou orar por nós. Amém. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por essa experiência poderosa. Tua palavra é vida, ela é luz. Ela ilumina a nossa jornada, Pai. Eu oro para que a unção dessa palavra, Senhor, possa encher a nossa vida. Mexer conosco de dentro para fora. Trazer clareza daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que a gente ainda nem sabia. Senhor, quando o Senhor pegou Paulo, o Senhor fez cair escamas dos olhos dele. Tem coisas que nos cegam, Pai. Tem coisas que a gente nem sabe que não sabe. Mas a tua palavra nos assegura algo tão poderoso, que o teu doce Espírito nos ensinaria todas as coisas até Jesus voltar. Eu creio nessa palavra com o meu coração. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que estão comigo aqui ao vivo, e aqueles que vão ver essa gravação. Eu declaro, Pai, que a verdade dessa palavra mexe no nosso interior, muito mais do que algo que a gente pode entender na mente. Na mente, tenho convicção, Pai, que seria muito raso, muito menor, muito pequeno perto do que o Senhor tem para nós. Eu oro e te peço, para que sim, a nossa mente seja ativada, mas que muito antes disso, o nosso espírito receba a revelação dessa palavra e que a gente possa, por meio da obediência, ver regar as sementinhas do nosso interior, gerando mais fé, e que isso nos faça frutificar em cada área da nossa vida, em cada estação que o Senhor já proporcionou para nós. Eu declaro isso, Pai, sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida e sobre os seus planos para cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado através de cada fruto. Que o Senhor possa ser exaltado e que as pessoas à nossa volta possam ver. Existe um Deus poderoso, amoroso, presente, companheiro e fiel. E que aqueles que se aproximam dele
prosperam, geram frutos, geram vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoo. Abençoa tua família, tua casa. Muito bom ter vocês aqui. E você também que nos vê, que nos assiste, eu te abençoo. Que o Senhor possa trazer para você vida, clareza, luz, para te conduzir ao centro da vontade dele. Obrigado, maravilhosos. Deus abençoe muito. Obrigada por tudo, pela companhia. Que o Senhor abençoe vocês. Eu vou mandar tudo que eu combinei lá no nosso grupo, fechou? Qualquer coisa, me chamem lá. Beijo. Valeu. Paz.